Bom dia, JV e colegas. Bem-vindos a mais uma aula de topografia. Hoje é quarta, né? 7h15. Ô, galera, se ninguém for aparecer na aula de 7h15, só o JV me avisa, que aí eu não preciso ficar esperando todo mundo, tá bom? E eu deixo a gravação lá depois. Não tem problema nenhum, viu, galera? Já falei que isso aqui não vai contar presença, que conta presença fazer as atividades. A gente vai dar continuidade ainda um pouco dessas aulas teóricas, lembrando vocês de procurarem na internet, no livro lá da biblioteca de topografia. Não deixem para olhar isso na última hora, para a gente poder estudar, entender o que a gente está falando, beleza? Bora lá, vamos continuar a criar esse conceito básico introdutório, né? Que a gente vence a primeira semana. A segunda semana a gente pode focar mais no estudo mais aprofundado, a gente pode buscar uma informação mais requintada, né? E quem sabe já começar a falar dos nossos projetos aí para frente. Belezinha? Bora então? Então, ó, na aula passada a gente estava falando dos tipos de ângulo que a gente tinha encontrado, né, JV e colegas? Tô brincando, gente, é só porque hoje só tem o JV aqui. Então, ó, a gente falou das direções principais, norte, sul, leste, oeste, tá? A gente falou dos ângulos que as linhas fazem com o norte. Eles podem ser de dois tipos. Rumo, que é o menor ângulo em relação à linha do norte-sul. Então, pode ser para esse lado de cá ou para esse lado de cá. E dos azimutes, que tá aqui, ó, que é o ângulo de 0 a 360 graus que uma linha faz em relação ao norte, tá bom? A gente tem os ângulos de deflexão, que são os ângulos da continuação de um segmento de reta, e a gente mede quanto que mede o ângulo em relação ao próximo segmento. Isso só faz sentido quando a gente está fazendo poligonais, tá, galera? Não adianta querer fazer o prolongamento de uma reta única, você não vai ter ângulo nenhum para medir, não faz sentido, tá bom? Se for medido no sentido anti-horário, é uma deflexão à esquerda. Se for medido no sentido horário, é uma deflexão à direita. Temos os ângulos internos, quando o polígono é fechado, mas isso aqui é importante da gente ver onde começa a fazer a medição dos ângulos. Então, se a gente segue o mesmo sentido horário ou anti-horário, a gente vai ter sempre os ângulos internos da figura. Bom, aqui a gente tem os ângulos externos, são os ângulos de fora do polígono, e aqui são todos os tipos de ângulos que a gente tem. Então, a gente pode cair num caso e agora que a gente vai começar a misturar os conceitos. Por quê? Quando a gente está medindo o azimuth de um ponto, às vezes não é tão simples assim. Às vezes a gente tem uma barreira física que eu não consigo lá medir de uma precisão boa. Às vezes a bússola não funciona no lugar. Por que uma bússola não poderia funcionar num lugar? Alguém tem alguma ideia, JV? Não, mas... Chutar? Hã? Chutar? Pode, claro. Interferência de campo magnético. Interferência de campo magnético. E a interferência de campo magnético, quando a gente está falando de bússola, são campos magnéticos pequenos, né? A gente está falando do campo magnético da Terra, é o campo telúrico que chama. Esse campo magnético, ele não tem uma força muito grande, não é aquela coisa, meu Deus, vai eletrocutar todo mundo, vai gerar corrente elétrica e magnetizar todo mundo. Não, é bem fraco. Então, assim, os metais se alinham nesse campo magnético de força fraca. Então, imagina se você estiver numa área com alta tensão, uma mini planta de qualquer coisa na cidade aí, gerando energia e bobina numa hidrelétrica, ou mesmo em ambientes naturais, em alguns lugares onde a gente tem uma concentração alta de minerais magnéticos, por exemplo, magnetita, a gente pode ter ali uma interferência do campo magnético e a bússola ela não consegue focar direito no campo da Terra. Aí foca no campo daquele ambiente local. Então, quando a gente estiver andando em lugares nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado com os campos magnéticos. Então, às vezes eu preciso medir o azimuth de um lugar e não consigo usar a bússola. Ué, Léo, usa o celular, usa o GPS, usa um aplicativo. Hoje a gente tem diversas maneiras de fazer essa medição digital, né? Não precisa da bússola orientada, porque a gente já tem um banco de dados robusto e uns aplicativos robustos para a gente trabalhar com esse tipo de trabalho de topografia, tá bom? Mas aí, vamos nas nossas técnicas, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ter uma medida de um azimuth de um ponto e eu precisar da medida do azimuth, né? A medida, o ângulo de 0 a 360 graus em relação à linha do norte dos outros pontos, do ponto 1 e do ponto 2, por exemplo. Então, eu posso fazer o transporte do meu azimuth. Como é que eu faço? Bom, se eu estou trabalhando com ângulos que são medidos em relação
a um polígono, ou um aberto ou fechado, aqui no caso a gente está tratando de um aberto, tanto faz, a medida vai ser sempre a mesma. O que eu preciso me preocupar? O formato do ângulo de deflexão. Vocês lembram da escola, quando a gente aprendia, né? Ah, não, uma linha reta ela tinha 180 graus, então se eu fecho um desenho aqui, são 180 graus. Aí a gente tem os ângulos suplementares, que somados dão 180 graus, e os ângulos complementares, que somados dão 40 graus. É uma coisa muito parecida, a gente usa essa mesma lógica, olha. O que a gente faz aqui sobre o ângulo de deflexão? A gente prolonga o segmento de reta 0,1, tá aqui, ó. Essa medida aqui vale 180. Esse ângulo aqui de cima, ó, quando a gente prolongou esse segmento, pensando que todas as linhas norte e sul são sempre paralelas entre si, a gente tem um paralelismo de reta aqui, ó, norte-sul, norte-sul. Então, esse ângulo de azimuth original, que ele tá ali no primeiro quadrante, né? Ele pode ser transportado para a segunda medida aqui na frente. Então, a gente já tem o mesmo azimuth ali, ó, azimuth 0,1, aquele ângulo vermelhinho. O azimuth dessa segunda linha, da linha 1, 2, é o ângulo de 0 a 360, que é essa linha 1, 2, né? Faz com o norte, esse ângulo grandão aqui, ó, esse azimuth 1, 2. Então, o que falta para eu descobrir esse azimuth sem medir ele lá no campo direto, né? Eu preciso saber quanto vale esse ângulo DD1, 2 aqui, ó. E o que é esse ângulo DD? Não é o ângulo de deflexão à direita. Por quê? Eu continuei o meu segmento de reta e agora eu estou medindo o ângulo entre o meu prolongamento do segmento e o próximo segmento, que é esse ângulozinho azul aqui, ó, DD1, 2. Ele está indo no sentido horário, então ele é uma deflexão à direita, tá bom? Então, quando a gente está fazendo transporte de azimuths e vai medir o próximo ângulo como uma deflexão à direita, a gente soma o azimuth anterior. Ó, peraí. Azimuth anterior, ângulo de deflexão à direita. Somou os dois aqui, a gente tem o azimuth do próximo ponto. O que a gente fez? Descobriu o azimuth do próximo ponto, sem precisar necessariamente saber qual que é o azimuth ali, porque a gente não tem a bússola certinho, né? Mas à medida de um prolongamento de reta e uma outra reta, a gente não precisa de bússola para medir, né? O azimuth ele depende da orientação do norte, tá bom? Como que acontece quando a gente vai para o outro lado ali, ó? O ponto 3 ele está lá em cima, então agora o nosso ângulo aqui ele é diferente, tá bom? Nosso ângulo aqui, ó, ele é aquele daqui de baixo, seguindo o mesmo sentido. Agora, a gente quer medir o azimuth dessa linha 2, 3. O que é o azimuth da linha 2, 3? É o ângulo de 0 a 360 que a linha do norte passa em relação a esse ponto e vai até a linha 2, 3. Então, o azimuth 2, 3 está aqui, ó. Ele está no primeiro quadrante, é menor do que 90. Que medida que a gente tem aqui por paralelismo de retas, ó, essa reta paralela a essa reta, né? A gente tem que esse ângulo aqui dessa reta vai ser igual a esse ângulo grande daqui se a gente prolongar a reta 1, 2, né? Então aqui, ó, ângulo de azimuth 1, 2 vai ser igual aqui esse ângulo grandão 1, 2. O que mais que a gente tem aqui? A gente prolongou esse segmento de reta, então a gente tem um ângulo em relação ao próximo segmento e o prolongamento do segmento anterior. Então, prolongamento de 1, 2 em relação ao segmento 2, 3, a gente vai ter uma deflexão aqui. E essa aqui está sendo medida em qual sentido? Anti-horário. Então, como está indo no anti-horário, é uma deflexão à esquerda, tá bom? E o que eu quero saber? Esse azimuth 1, 2 aqui, ó. Aqui, na verdade, vai ser o 2, 3, né? Foi mal, aqui está errado, eu escrevi errado. Aqui é azimuth 2, 3. Então, ó, eu quero saber qual que é esse ângulo. Como que eu meço ele? Eu pego esse azimuth 1, 2 grandão aqui e subtraio o ângulo de deflexão à esquerda 2, 3. Então, para a gente medir um segundo azimuth com ângulo de deflexão à esquerda, né, significa que a minha reta, pensa aqui comigo, ela prolonga e o próximo segmento ele está para cima desse prolongamento, tá? Então, ele está tipo, fechando o nosso ângulo de 0 a 360, né? Ele vai ser menor do que o ângulo. Então, a gente subtrai o ângulo de deflexão. Quando a gente está prolongando um segmento de reta, que o segundo está para baixo dele, está aumentando em relação ao círculo de ângulo, né, de 0 a 360, a gente vai somar para obter o azimuth, que vai ser um pouco maior, beleza? Preciso decorar essas fórmulas, Léo? Claro que não, né? Se vocês olharem para o que vocês estão fazendo no papel, no desenho, tá bem tranquilo. Mas isso aí você anota em algum lugar, leva para a vida, guarda no coração. Não precisa decorar, não. A gente vai acabar acostumando, tá bom? Ângulos internos, galera.
Então, bora lá. O ângulo interno a gente já conversou um pouco na aula passada, mas só para a gente definir aqui teoricamente, né? É o ângulo formado entre o alinhamento anterior do caminhamento e o novo alinhamento, medido internamente ao sentido da poligonal. Então, o que é o sentido da poligonal? Depende de quem está observando a poligonal, quem que vai fazer as medidas. A gente comentou na aula passada que o ângulo interno ele depende do sentido de caminhamento. Então, ó, se eu estou indo desse ponto da esquerda até o ponto da direita, eu estou fazendo meus ângulos internos todos no sentido anti-horário, abrindo aqui para baixo, que são esses ângulos vermelhos. Ó. Primeiro ângulo interno, segundo ângulo interno, vai cair aqui para baixo, tá bom? E aqui, se eu estiver vindo daqui da direita para a esquerda, meus ângulos internos vão ser aqueles ângulos azuis ali de cima. E isso é importante porque ó, a soma dos ângulos internos até vai dar tudo certinho, vai ficar tudo igual no final, porque acaba compensando um ao outro, né? Mas a gente precisa saber disso porque as medidas pontuais e as análises que vão ser feitas em relação àquele ângulo daquela medida vão ser um pouco diferentes. Então, eu tenho que levar esse padrão, porque se eu começar a medir um ângulo interno para cima, um ângulo interno para baixo, um ângulo interno para baixo, no final, a soma não vai fechar e a gente não vai conseguir uma poligonal bem definida. Belezinha? Tranquilo? Só para a gente formalizar isso aí. Então, vamos lá. Ó. Ângulos internos, tá? Os ângulos internos aqui, ó, a gente tem um ângulo interno para baixo e um ângulo interno para cima, né? Pensando aqui nos menores ângulos possíveis. Essa figura aqui a gente está só pensando no ângulo grande. Então, quando a gente está trabalhando com deflexões à direita, ó, o ângulo interno ele vai ser 180, tá aqui ó, prolongamento, menos a deflexão à direita. Quando a gente está trabalhando com a deflexão à esquerda, ó, nosso ângulo externo aqui, né, esse ângulo, ó, um ângulo interno aqui de dentro, pensando desse outro lado, ele vai ser, pensado na deflexão à esquerda, é 180, menos a deflexão esqueci o nome disso? À esquerda, né? Então, essas aqui são só maneiras da gente trabalhar com esse tipo de ângulo interno também da mesma forma, né? A gente pensa a variação desses ângulos. Não tem que preocupar muito com esse tipo de coisa, não, porque eu acho meio lógico da gente trabalhar com isso. Tratar de fórmulas para trabalhar com ângulo não é muito interessante, porque senão a gente vai saturando a nossa cabeça. Vamos ver o que a gente está trabalhando aqui, ó. Linhas retas tem 180 graus, esse ângulo que eu quero medir aqui, ó, ele é a subtração de 180 menos esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui de dentro, ó, vai ser 180 menos esse daqui. Se eu quiser medir o ângulo todo aqui, ó, tá vendo? O desenho aqui tá até, ele tá falando do ângulo de cima, né? Mas vamos pensar no ângulo interno de verdade, que a gente continua daqui do 2 para o 3, ó. 1 para o 2 para o 3, o ângulo interno aqui no sentido anti-horário, abrindo para cá, ó. Então, o nosso próximo ângulo interno, ele vai vir dessa linha e vai medir até a linha 4 aqui. Como que eu meço essa linha 4, né? Vai ser o 180 aqui, ó, que é uma linha reta, mais esse ângulo de deflexão à esquerda. Tranquilo? Então, esse tipo de preocupação a gente não precisa ter. É só olhar na figura, para a gente saber do que a gente está falando. Aqui, ó. Sobre os nossos ângulos internos direito, ó. A medida aqui do ângulo interno de dentro e aqui a medida do próximo ângulo interno quando considerado aqui à esquerda, tá bom? Esses ângulos internos, eles são medidos em relação no mesmo sentido de caminhamento. Então, quando eu estou indo do 0, 1, 2, 3, vou usar o sentido anti-horário. Se eu estou indo 3, 2, 1, 0, aí eu vou medir aqui no sentido anti-horário, essa parte de fora aqui, ó. Bom, só lembrar da consistência, né? Coerência e consistência. Existe forma? Existe. Existe notação para isso? Existe. Né, variação dos azimutes, dos ângulos, mas a gente pode pensar numa forma mais simples da gente tratar isso, sem ter que fazer cálculo, né, sem jogar em fórmula. Ó. Se o azimute de um ponto para dois pontos for maior do que 180, como é que vai funcionar isso? Né? Vamos ver um azimute 180, tá aqui dentro. Então, o ângulo interno vai ser o quê? Vai ser esse azimute, né? Menos o ângulo interno. Então, tem toda essa medida aqui de dentro. Para que eu vou decorar isso? Não faz muito sentido, ó. O azimute é o ângulo interno aqui de dentro. É só a gente pegar aqui, ó, o 180 bonitinho, tranquilo? Tem o 180. Aí aqui, ó, tem o azimute do primeiro ponto transportado, tem o ângulo de deflexão e a gente consegue medir sem problema da medida lá dentro. O azimute 1, 2 vai ser igual à medida desse azimute aqui menos o ângulo interno,
né? Que aí vai ser toda essa parte aqui de fora. Precisa decorar a fórmula? Não, né, galera? Vamos aqui, ó, transportando azimutes e ângulos internos. Quando o nosso azimute, né, ele é positivo, ou ele vai ser a subtração do ângulo interno, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Vamos pensar aqui, vamos entender o que a gente está medindo, ó. Primeiro ângulo vermelho é o ângulo do azimute do primeiro ponto, belezinha? Tranquilo isso aqui, né? Isso aqui tá tranquilo, galera? Vocês estão acompanhando aí? JV, Yara, Shortene? Sim, pode continuar lá. Sim. E é só usar um pouco de lógica. Então, ó, vamos ver todos os ângulos que a gente tem aqui, ó. Esse ângulo vermelho é o, de novo, primeiro azimute. O ângulo azul é o ângulo de deflexão à direita, né? Ó, prolonguei o segmento de reta e medi o ângulo à direita, tá? Aqui embaixo, de roxo, a gente tem o nosso ângulo interno da figura. Então, vamos entender as relações desses ângulos, ó. O ângulo de deflexão à direita, ele vale 180 menos o ângulo interno. Por quê? A linha de prolongamento está aqui, ó, 180 graus, né? Faz 180 graus todo. Se eu tirar a parte do ângulo roxo, que é o ângulo interno, eu vou encontrar o ângulo azul. Então, meu ângulo azul é 180 menos o ângulo interno. Faz sentido isso, né? E esse daqui é o próprio ângulo de deflexão à direita. E o que a gente tinha pensado ainda sobre o azimute transportado do próximo ponto verdinho aqui, ó? O azimute do próximo ponto, quando a deflexão é à direita, não é a soma do azimute anterior mais o ângulo de deflexão à direita? Só olhar para a figura. É o vermelhinho, né? Por paralelismo aqui, ó. Mais esse azulzinho. O azulzinho a gente já definiu, né? Dependendo do ângulo interno que a gente está medindo no nosso desenho, que é o nosso projeto, vai ser 180 menos o ângulo interno. Então aqui está a deflexão à direita. Se eu pego esse ângulo e somo com o azimute vermelho, eu vou ter o ângulo verde aqui grande. E o que é esse ângulo verde aqui grande dessa segunda linha? É o próximo azimute. É o azimute dessa linha 2, 3 aqui. Ou seja, é o ângulo que essa linha 2, 3 aqui, onde está passando laser, faz em relação à linha do sentido do norte. Tranquilo? Tranquilo, né? De boas? Vamos resolver isso aqui juntos, ó. Vamos pensar juntos. Já coloco os valores aqui todos para a gente já dar a resposta tudo junto. Vamos fazendo direto. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para frente. Não. Vamos lá. Vamos colocar um primeiro valor para a gente ver isso na forma de valores, ó. 70 graus desse azimute aqui. Então, a gente joga 70 graus para o lado de lá. Então, esse vermelhinho aqui está valendo 70 graus. Tranquilo? Já definimos aqui um ângulo interno de 120 graus também. Então, ó, o que a gente tem aqui? A linha reta toda vale 180 graus. Então, essa partezinha aqui de fora dela é 180 menos 120, ou seja, 60 graus. O azimute aqui verdinho vale o quê? Os próprios 70 graus mais os 60 graus daqui de dentro. Tranquilo? Essa primeira parte aqui, essa primeira linha tá bem tranquila, não tá? Tá. Fez sentido, não fez? A outra parte é aquela fórmula que eu falei que não precisa decorar, porque não faz muito sentido. Né? Como a gente vai ter que trabalhar com ângulo também interno, e é fórmula, né? Se o azimute de um ponto 1, 2 for menor do que 180, a gente vai considerar, a gente vai somar 180 graus ao resultado. Se o azimute for maior do que 180, a gente vai subtrair 180. Deixa eu voltar nisso aqui de fórmula. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Se o azimute de um ponto em relação ao outro for maior do que 180 graus, a gente subtrai 180 graus do resultado final. Se o azimute de um ponto em relação ao outro for menor do que 180 graus, a gente soma 180 graus. Por que isso? Vamos ver aqui na figura e entender o que é isso para ver se faz sentido para a gente. Quando eu pego o azimute de um ponto aqui, ó, para transportar para um outro ponto, eu estou pegando o azimute do ponto 1, ó, da linha 1, 2, né? E quero transportar para a linha 2, 3 aqui, beleza? Quero descobrir o ângulo verde. Os únicos ângulos que eu tenho são o 70, que é o vermelho, que é o primeiro azimute da linha 1, 2, e o ângulo interno de 120, abertura para o sentido anti-horário, tá bom? A gente pode facilitar o próximo azimute fazendo uma soma algébrica de ângulos. Eu vou pegar o azimute anterior e subtrair o ângulo interno seguinte. Então, ó, 70 graus menos 120 graus. Vai me dar um valor. Esse valor aqui é menos 50 graus.
Menos 50 graus é maior ou menor do que 180 graus? Menor. Menor, né? Bem menor. Então, pela nossa fórmula, a gente soma 180 graus. Isso significa que a gente vai ter um valor de 130 graus. Deixa eu mostrar para vocês na luz interativa o que significa isso. Somas de ângulos dessa forma. Deixa eu abrir aqui. Para a gente entender um pouquinho. Ângulo negativo, galera, não precisa ter medo, tá? Não existe ângulo negativo. Ele significa alguma coisa diferente. Então, nós vamos ver aqui o que significa um ângulo negativo. Por que a gente tem essa soma e subtração de 180, né? Abriu aí? Abriu, beleza. Vamos ver aqui, ó. 180 graus. Vamos trabalhar aqui, ó. Imagina só. A gente está fazendo a soma de dois ângulos, não é isso? Então, ó, vamos traçar uma linha aqui no meio, a gente trabalhar bacaninha, pelo menos para a gente se guiar um pouquinho, né? O primeiro ângulo que a gente está trabalhando é 70 graus. 70 graus é uma coisa mais ou menos aqui. Todo mundo concorda? Um pouquinho aqui assim. 70 graus, né? Deixa eu fazer com uma canetinha mais próxima para vocês verem melhor. 70 graus está aqui. O outro ângulo que a gente tem, que é o ângulo interno, é 120 graus. 120 graus, ó, aqui é 90, 180, o meio deles vai ser 135, então um pouquinho menos que o meio. É uma coisa que assim, não é? Se eu vou subtrair esse ângulo grande, o ângulo do ângulo pequeno, o que acontece? Né? Esse ângulo vermelho menos o ângulo azul, você vai ter que girar um pouco para o lado anti-horário, não vai? Não é isso que significa? Quando a gente pega um número positivo, vamos lá, ó, números positivos. Aqui, ó, a linha dos números positivos. Aqui tem 0, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem menos 1, aqui tem menos 2. Estou fazendo isso para a gente não ter problema quando a gente for trabalhar com ângulo negativo, tá, galera? Então, ó, quando a gente está trabalhando aqui, ó, nessa linha aqui, se eu faço a subtração 1 menos 2, qual que é o valor desse resultado? Pode falar, é óbvio mesmo. 1 menos 2 dá quanto? Menos 1. Menos 1, né? Acho que falou 2 menos 1. Então, ó, o que a gente fez? A gente tirou uma unidade daqui e continuou andando para o lado de lá para tirar menos 1, não é? Para a gente tirar 2 unidades completas. Não é isso que a gente faz? Para os ângulos é a mesma coisa, ó. A gente vai tirar 70 graus aqui, ó. A gente está subtraindo, né, do ângulo vermelho o 120. Então, ó, eu vou subtrair 120 graus do ângulo vermelho. Eu vou tirar 70 graus, ainda faltam subtrair 50 graus, não é isso? Todo mundo está entendendo essa lógica? Sim. Faz sentido aí, Jordânia? Sim. Então, a gente continua subtraindo 50 graus para o lado de cá. Vamos lá, ó. 50 graus, a gente vai ter uma coisa mais ou menos aqui, ó. 45 está aqui no meio, né? Vai dar uma coisa mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Por aqui. Tá bom? A gente vai continuar subtraindo 50 graus para o lado de cá. Então, vamos dar os nomes aqui, né? Aqui 50 graus. Né? Aqui tem 70. E aqui tem 120. Né? Esse 50 aqui negativo, porque a gente estava subtraindo de 70. Mas o que significa 50 graus? Eu não falei com vocês que os ângulos, eles são sempre... eles fazem parte de uma linha que ela pode ser representada de qualquer lado do círculo. Não faz muito sentido continuar dessa forma? Então, ó, eu posso simplesmente prolongar a linha verde. Né? Essa linha verde é a direção. Essa linha de medida, não é? Nosso ângulo de referência aqui até agora foi sempre o menos 50. Por quê? Porque a gente fez uma subtração direta aqui, ó. Só que como é que eu falo, né, em relação a azimuth de menos 50 graus? Né? Não faz sentido.
Essa linha aqui representa a linha que a gente está medindo. Qual que é o menor ângulo dessa linha aqui em relação à linha do norte? Aí vamos por semelhança de triângulo aqui, ó, bonitinha de ângulo, ó. Deixa eu ver um cor bonitinho aqui. Vou usar a preta mesmo. Então, ó, se aqui tem 50 graus, aqui embaixo tem que ter quantos graus também? 50. Tem que ter... Aliás, eu marquei o lugar errado, né? Aqui embaixo Aqui ó, tem que ter outra 50 coisa. graus também. Tem que ter 50 graus também. Isso significa que esse ângulo verde aqui, ó, ele abre, né? 180 graus menos 50. Né? Ele abre a linha inteira de 180 menos esses 50. Então, essa linha verde aqui vale 180 menos 50, que vale 130, não é? Não é o mesmo ângulo que a gente achou lá no começo? Então, a lógica é que, ó, quando a gente faz subtração de um ângulo maior do que outro, encontra valores negativos, o mais interessante é a gente pensar em quanto que vale esse ângulo na forma positiva. Para trabalhar em radianos e graus na calculadora, dá para trabalhar com ângulos negativos, não tem importância nenhuma. Mas esse ângulo negativo, ele significa a mesma coisa do que o ângulo de 130 graus. Ah, Léo, eu não posso falar sobre a abertura aqui de 50 graus para o noroeste? Se a gente estivesse trabalhando com a bússola, tudo bem, mas a gente está trabalhando com ângulos. E quando a gente trabalha com fórmula e ângulos, eles têm um significado. Então, dizer menos 50 graus e 130, a gente está falando o mesmo sentido. O sentido de menos 50 graus aqui, ó, não é esse para cima, é aquele lá para baixo, tá bom? Eu estou falando da setinha de sentido. E aqui é importante a gente falar de sentido, porque a gente está falando de azimuth. O azimuth, ele é a orientação em relação ao norte. Então, ele tem um sentido, não é só a direção. E o que a gente encontra nesse ângulo de menos 50 é essa direção verde, essa linha principal. E o que a gente quer saber é o sentido. Então, se você falar menos 50 e entender que isso está apontando para sudoeste, tudo bem. Não é simples de processar isso na cabeça, de acostumar com a ideia. Então, o melhor que a gente faz é tentar entender quanto que vale esse ângulo positivo, tá bom? Joga no círculo, faz um desenhozinho rápido, dá uma olhada, que às vezes não é um pensamento simples da gente fazer uma conta de cabeça. É um ângulo, tem uma movimentação espacial. Então, ó, faz igual a gente fez aqui, ó, faz o desenho rapidinho, faz a medida. Claro que a gente está demorando aqui para a gente aprender juntos como é que faz. Né? Esse ângulo de menos 50, ele significa 130 graus apontando lá para o sudoeste. Tranquilo? Ou, se você quiser usar o sentido dele de verdade, né? 50 graus sudoeste. Né? 130 é o azimuth. Ó, azimuth igual a 130 graus. Se a gente quiser falar do rumo, né? O rumo é aquela outra medida, que é o menor ângulo em relação à linha norte-sul. O rumo, ele é 50 graus, mas aí eu tenho que falar a direção, que é sudeste. Tranquilo? De boa até aqui? Todo mundo tá lembrado aí que é rumo e azimuth? Yara, Jordênio, JV? Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Podemos avançar? Assim, essa parte tá tranquilo. De boa, né? Entendi, sim. Tô insistindo, galera, porque essa é a parte que agarra lá na frente. Quando a gente começar a fazer subtração de ângulo, soma de ângulo, deflexão, e começar a medir um monte de coisa, se a gente esquece esses detalhezinhos, o que é uma coisa negativa? Meu ângulo deu negativo, isso não pode, não. Aí você tem que entender o que você está fazendo, tá bom? Então, deixando isso aqui bem claro pra gente não ter esse problema lá na frente, fazer nossas medidas todas bonitinhas. Esse, deu problema, pode ser que eu errei o ângulo lá, beleza? Então, vamos avançar. Então, paramos aqui, entendemos o que é esse ângulo negativo, entendemos o que são essas fórmulas malucas aqui, né? Eu não sou muito fã de fórmula, não. Quando tem que usar, eu entro na internet e busco lá a lista de tabela de fórmula, mas assim, o ideal é não usar. Ainda mais aqui em topografia, porque a gente não está trabalhando com conceitos profundos, implicações de variação de energia, nem nada, essas coisas tão grandes. Né? A gente não vai precisar fazer umas integrais derivadas complicadas, tá? Então é mais fácil a gente simplesmente fazer a correlação geométrica dos ângulos, trabalhando aí com eles numa boa. Escala, galera. O que é escala?
Tenho certeza que todos vocês já ouviram essa palavra, né? Ah, não, isso aí escalou muito. Ah, a escala do desenho é isso. A escala da figura é isso. O que vocês entendem quando vocês escutam a palavra escala? O quanto aquela representação representa da vida real. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. A forma bonita de fazer, né, é uma redução gráfica sofrida pela representação do objeto real. O que é isso? Escala é isso mesmo que o JV falou. Vou desenhar um prédio. Vamos desenhar o prédio de laboratórios da UFVJM, que a gente vai colocar aqui em Janaúba, né? O prédio ele vai ter, por exemplo, 50 metros de comprimento, 80 metros de largura, né? Eu não consigo nem comprar um papel que tem 80 metros e 80 por 50. Não existe nem lugar para colocar isso. Então, eu não consigo transportar as medidas reais. Eu não consigo fazer um mapa do mundo que seja do tamanho do mundo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir com alguma proporção o tamanho real para uma medida de representação, né? Eu não consigo produzir as imagens no tamanho verdadeiro. Então, a gente usa a escala, que é essa redução gráfica em relação ao tamanho real e uma dimensão de proporção. Então, quando a gente for trabalhar com escala, a gente tem essa relação aqui, ó. A gente usa a dimensão do objeto sobre a dimensão verdadeira. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos colocar aqui, ó, um terreno de 10 metros, tá? E eu vou representar esse terreno em, não sei, 10 metros, eu quero representar ele em 1 centímetro. Então, primeiro a gente vai usar, né, a correlação certa. Então, 10 metros representam 1000 centímetros, né? E eu vou dividir ele lá, vai ser 1 centímetro representando 1000 centímetros. Tranquilo? Cadê meu Jamboard? Eu gosto de usar o Jamboard, eu acho ele bonitinho. Lousa interativa. Vamos entender o que é essa redução gráfica aqui, ó. Que a gente já aproveita e já fala os dois tipos de escala. Janela. Que não sei. Cadê? Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então, o que a gente está fazendo na escala, né? A gente sempre trabalha com as medidas do tamanho real e o tamanho do desenho, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter aqui 100 metros por 20 metros aqui. Vou colocar 20 metros. 20 metros. Então, a nossa escala, ela é o quê? Ela vai ser o tamanho do desenho sobre a medida real, não é isso? Se ela é o tamanho do desenho sobre a medida real eu já tenho, tá fácil. Ali, ó, vamos colocar a escala daqui dessa parte de baixo, né? 100 metros. A medida do meu desenho, quanto que eu quero? Aí isso depende do que eu quero representar, né? Depende do tamanho do meu papel, depende do que eu quero fazer. A gente sempre usa a medida de centímetros, porque os nossos papéis, né, A4 e tal, eles têm centímetros. Então é fácil de trabalhar com centímetro. Vamos pensar aqui, ó, 1 centímetro. Bom, inclusive, a medida padrão das escalas é sempre centímetro. Então, ó, 100 metros para eu transformar em centímetros significa o quê? Metros, decímetros, centímetros. Então, agora, centímetros. 1 centímetro representa 10.000 centímetros. Faz sentido isso aqui? Tranquilo, né? Ó, só usando a fórmula aqui, ó. Essa é a escala. É essa redução por essa redução aqui, ó. Tá bom? Então, eu estou reduzindo 10.000 centímetros para 1 centímetro, né? Então, eu vou representar esses meus 100 metros em 1 centímetro. Vida louca total, né? Ai, ai. E essa vai ser a nossa escala. Isso aqui é uma divisão. Uma divisão ela pode ser representada assim, ó. 1 para 10.000, não pode? Centímetros. Então, em escala, a gente vai usar sempre a medida de centímetro como padrão.
Então aqui, ó, sempre que vocês veem essas divisões aqui em escala, ó, 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, 1 para 500 milhões, isso significa o quê? Que 1 centímetro no meu desenho representa aquela medida em centímetros na vida real. Então, para você saber em metros, você corta 2 zeros. Para você saber em quilômetros, você corta 5 zeros. Tá bom? Então, mapas que estão medindo em quilômetros é isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, se eu quiser que 1 centímetro represente 10 metros, então aqui no meu desenho, eu não posso deixar 10 centímetros para 100 metros, né? Eu vou fazer um desenho aqui numa escala. Uai, cadê o meu? Aqui, ó. Né? Significa que 1 centímetro representa 10 metros na minha escala. Então, ó, 10 metros, decímetro, centímetro. Então, seria uma escala de 1 para 1000. Então, esse aqui, ó, não pode ter esse para cá. O que significa 1 para 1000? Significa que 1 centímetro no meu desenho representa 1000 centímetros na vida real. Ou seja, cada 1 centímetro do desenho representa 10 metros na vida real. Tranquilo esse conceito de escala? De boa? Fácil demais? De buenas, né? Vambora. Estéreo nenhum. Isso aí, escala é fácil demais. Então, ó, é bom a gente acostumar com essa versão, porque a gente vai usar muito essa versão numérica, tá bom? 1 para 50 mil, qual que é essa proporção? Significa que 1 centímetro representa quantos metros? Ou quantos centímetros? 50 mil centímetros, né? Já dei a resposta, que burrice. 1 centímetro representa 50 mil centímetros nessa escala. Se a gente for transformar em metro, corta 2 zeros. Significa que 1 centímetro representa 500 metros, ou 1 centímetro representa meio quilômetro. Tranquilo? Tranquilo. Vamos embora. Então, vamos lá. A escolha das nossas escalas, elas dependem de 3 critérios principais, tá bom? A minúcia de detalhe, ou seja, se eu quero ter muito detalhe na minha escala, eu não posso ter 1 centímetro representando muitos e muitos metros, né? Eu tenho que a minha representação, ela tem que ser minuciosa, ela tem que ser detalhada. Então, para eu aumentar o meu detalhe, aquele meu número debaixo do desenho, ele tem que ser menor. Ou seja, a escala é maior, né? Por quê? Porque é um número, quando o denominador é menor, o valor no final fica maior, né? Então, quanto maior a escala, maior o número de detalhes, tá bom? Quanto menor a escala, menor o número de detalhes. Por quê? Menor significa 1 para 50 milhões de centímetros, por exemplo. Se 1 centímetro representa 50 milhões de centímetros, eu tenho muito menos detalhe do que se 1 centímetro representasse 50 centímetros, por exemplo. Então, quando o número lá de baixo é muito grande, o valor da escala é muito baixo. Quando o número lá de baixo é muito pequeno, o valor da escala é bem maior. Quanto maior o valor da escala, afinal de contas ela é uma divisão, né, um número, né, maior o número de detalhes, tá bom? Então eu tenho que levar em conta o detalhe que eu quero usar, se as feições que eu estou traçando lá elas são representadas naquela dimensão, o espaço disponível, né, da minha folha, e um limite de visão humana. Afinal de contas, eu não estou fazendo desenho topográfico para robô, né? Então, eu tenho uma limitação topográfica de 0,2 milímetros visual, que é o que o nosso olho consegue de ver. Vocês podem até me trucar aí, ó, falar, não, né? Eu enxergo a divisão dos milímetros na régua, né? Eu consigo ver a separação de 2 milímetros lá, 1 milímetro para outro. Só que 0,2 é mais que suficiente. Eu, por exemplo, já colocaria 0,5 milímetro aí no máximo, né? Porque a gente aperta o olho para ver direito. Então, assim, a gente tem essa limitação de 0,2, mas, né, é a beira lá no... aquele exagero, aquele stretch. Vamos dar uma largada lá. Então, ó, qualquer objeto tem que ser sempre maior do que 0,2 milímetros para representar. Senão não adianta representar, a gente não consegue ver, não consegue individualizar o objeto, tá bom? Então, beleza. Então, existem 2 tipos de escala, tá? Aqui tem uma escala que ela é gráfica e uma escala que é numérica. Então, aqui eu tenho 2 escalas numéricas e aqui eu tenho 2 escalas gráficas, ó. Beleza? Eu não sei porque eu coloquei a escala gráfica aqui para cima, acho que é falta de espaço no slide. Então, vamos lá. Como que é uma escala numérica? Ela é o que a gente acabou de ver, ela é uma fração. Ela tem um numerador e um denominador, beleza?
Então, o numerador é a distância medida no mapa. Então, assim, no mapa, no papel, tá? É o quanto que a gente vai representar, é no desenho. O número de cima é o quanto que vai estar medido no desenho. O denominador, que é a parte de baixo da fração, é quanto que mede aquele objeto na vida real. Então, é a nossa redução, né? Aqui eu tenho exemplos de 1 para 50 mil. Tem gente que gosta de colocar barra. O mais comum, vocês vão ver os dois pontinhos, tá? 1 para 50 mil. 1 para 50 mil, mesma coisa. E é sempre em centímetros. Então, é 1 centímetro para 50 mil centímetros. Tem gente que vai colocar em metros? Tem, mas aí você tem que escrever 1 metro para 50 mil metros. Se não tiver unidade nenhuma, nem um lado nem no outro, e tá tudo em centímetro. E o padrão é usar o centímetro, beleza? A escala gráfica, ela já é um outro esquema. Como que ele é? Ela é um desenho. Você marca onde é que está o zero, marca onde é que vai estar a representação de cada distância no terreno real, ó, 1.000 metros, 2.000 metros. E aqui, se você tem que vir com a regra e saber quanto é que é, né? Às vezes as pessoas já colocam lá para você, às vezes não. O padrão é que esses grandes aberturas, elas tenham de 2 em 2 centímetros. Mas como isso vai da vontade, da ideia do autor do mapa, pode variar, tá? E pode variar muito. Então, aqui, existe um padrãozinho de 2 centímetros para cada escala gráfica, porque 1 centímetro é muito apertadinho, né? 2 centímetros dá para ver melhor. Né? Então, é padrão de usar esse 2 centímetros e fazer uma redução menor aqui, ó, numa escala um pouco menor para o lado da esquerda. Beleza? Não é metros negativos, né? São só divisões menores para ficar mais preciso quando você precisar medir as unidades menores. Mas isso aqui é a escala padrão. De 0, aqui, ó, até 2. Então, 2 centímetros representa 1.000 metros. Se fosse uma escala numérica, seria 2 para 1.000 metros. 1.000 metros são 100 mil centímetros. Então, 2 para 100 mil centímetros ou 1 para 50 mil. Essa escala aqui representa a mesma coisa dessa daqui, tá bom? Para a gente, né, é sempre mais fácil visualizar os 2 centímetros. Mas o mais padrão que a gente vai ter é essa daqui de cima, numérica. Os mapas, eles costumam ver com as duas, para não ter problema. Me conta aqui, qual que vocês acham que teria maior problema de eu colocar nos mapas? Pensando que o mapa é uma folha impressa, que eu vou imprimir, vou levar para o campo, e aí eu vou tirar um xerox, e aí eu vou ter que trabalhar em cima dela, rabiscar, pois eu vou tirar um xerox do meu xerox, tirar uma foto e trabalhar em cima dela. Qual dessas duas escalas vocês acham que vai dar o maior problema de distorção? A gráfica. A gráfica, por quê? Porque, assim, os detalhezinhos aí, é tudo pequenininho. Vai ter, na área de impressão, pode dar problema ali, borrar tudo. Vai ficar difícil para a pessoa enxergar. Exatamente. Eu Mais acho que isso, né? Seria mais fácil ali para... Já Exatamente. teria ali e pronto. Ah, Yara, 10/10, gostei. Isso mesmo. Na hora que você está trabalhando com a variação de imagem, de mapa, por exemplo, eu estou aqui no meu computador, fiz ele em JPEG. Aí eu mandei para o JV, o JV salvou em PNG, só que aí no computador ele achou meio feio. Aí ele deu uma esticadinha no desenho. Aí ele mandou para o Jordânio, né? Aí o Jordânio foi lá, fez o desenho da escala dele e fez um pouquinho diferente. Então, assim, cada um, aí mandou para a Yara no final, que imprimiu, não gostou muito da impressão, pediu para ajustar no papel. A escala gráfica, ela distorce junto com o desenho, tá? Isso pode ser até uma vantagem, para falar a verdade. Se você está trabalhando com números precisos, é ideal que você use a escala numérica. Mas quando você tem a escala gráfica no papel, você garante que mesmo qualquer usuário que usou aquele desenho fez alguma distorção, você vai saber as proporções. Olha que interessante. A gente vê que ela distorce mais, né? E ela borra no papel, ela estica, ela encolhe. Mas o que eu estou fazendo além de esticar e encolher a escala gráfica? Eu estou esticando e encolhendo o meu desenho, né? Então, se eu deixar só a escala numérica, por exemplo, 1 para 50 mil, né? E eu distorci meu desenho inteiro, eu não estou mais representando em 1 para 50 mil. Às vezes eu estiquei um pouquinho as medidas ou encolhi um pouquinho. Então, a minha escala verdadeira, ela vai mudar, né? Se eu deixar só a escala numérica, é um problema. Então, aqui, para gráficos precisos, desenhos precisos, a gente se baseia sempre na escala numérica. Isso aí não tem dúvida. Ela facilita muito para a visualização. Mas quando a gente está trabalhando com impressão e reimpressão de mapa, é importante a gente colocar uma gráfica do lado ali, exatamente para esse tipo de problema.
que às vezes a escala numérica de produção do mapa tá certinha, né? 1 para 50 mil, mas aí chega um belo sujeito lá, né, Jordê? E vai lá e estica meu mapa inteiro. Aí estragou meu desenho, ficou tudo avacaiado. E aí tá lá, ó, a barrinha toda esticada. Aí tem todos os problemas que a Yara falou, né? Ela vai borrar, ela vai manchar, ela vai esticar, ela vai distorcer. Mas pelo menos ele vai garantir que o meu desenho vai todo estar distorcido junto com a escala. Então a gente vai saber exatamente as proporções medidas ali, beleza? O ideal mesmo, coloca as duas. Faz baseado na numérica, porque quando você está construindo o gráfico, né, o do mapa, é a primeira vez, vai ficar mais preciso, mais bonito. O programa entende. O programa não costuma entender muito bem escala gráfica, não, é mais chato. A gente costuma colocar ela depois e ele faz uma correção direta. Mas coloca uma escala numérica, porque quando tiver os estagiários imprimindo lá em. Eu falo estagiário, gente, porque eu estou imaginando vocês, donos das suas empresas, todos fazendo levantamentos topográficos de alta precisão, alta qualidade, saindo com os drones assim e xingando os estagiários na segunda de manhã. Pô, estagiário, não fez nada certo. E aí, cara, quando tiver essas distorções de mapa, a gente tem que garantir essa escala. Tô falando isso na brincadeira, tá, gente? Não é para xingar ninguém, é para ensinar todo mundo. Vocês estão aprendendo, as pessoas vão aprendendo, a gente vai ensinando, tá bom? Então, pronto, fechamos essa parte de escala. Vamos para a próxima parte. Ah, não, Léo, acaba a aula hoje. Não, tá muito cedo para acabar essa aula. São 8 horas ainda. A gente ainda tem muito tempo para conversar um monte de coisa interessante. Falar de topografia é divertido. Léo, você falou de acabar lá mais cedo, mas primeiro eu vou sair, viu? Eu acho que termino a aula gravada. Tranquilo, não tem problema não. Como a gente agarrou um pouquinho para explicar melhor na última aula, aí eu vou começar essa aula de geodésia, vou deixar lá no Classroom tudo gravado, no YouTube também, e eu acho que a gente não acaba essa aqui ainda, não, mas não tem problema não, pode sair 8h30, e aí depois você vê o finalzinho. Tranquilo então, Léo, valeu. E se tiver dúvida, você manda mensagem. Vocês aí que chegaram depois também vê o começo aí da aula, não sei se vocês perderam muito. Bom? Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouco com os conceitos de geodésia e cartografia. O que são essas palavras diferentes, né, Léo, da topografia? A gente já trabalhou agora com ângulo interno, ângulo externo, ângulo de deflexão à direita, ângulo de deflexão à esquerda, ângulo de azimuth, ângulo de rumo, ângulo vertical, um pouquinho de ângulo zenital, mas ainda não aprofundamos, né? Falamos de escalas, falamos de transporte de azimuth. Gente, eu tô parecendo aqueles desenhos do Cartoon Network, sabe? Que entrava assim no começo. Eu não sei se vocês assistiram da época de vocês, Franklin a Tartaruga, né? Eram os desenhos educativos do Cartoon Network, Futura, esses canais, assim, Canal Brasil. Todo começo de desenho, eles falavam o que tinha aprendido. Aí tinha assim, Franklin aprendeu a amarrar os sapatos, contar de 1 até 10 e a levar as compras para a avó dele, uma coisa assim. E aí eu tô morrendo de rir aqui porque eu tô ouvindo eu falando essas coisas e eu tô parecendo esses desenhos educativos. Mas a gente está aqui numa universidade, a gente está aqui para ser educado mesmo. Então é importante a gente lembrar o que a gente aprendeu, que a gente vai fixando os conteúdos, né? Tipo, não. Você não ensinou isso não, Léo. Eu ensinei sim, vocês vão lembrar disso. Então bora lá. Geodésia. Pessoal, vocês querem parar para pegar uma água no banheiro, pegar um café, todo mundo? 2 minutinhos. Yara, João Vitor, Jordê? Vai lá então. Ó, 2 minutinhos. Eu vou pegar um café aqui também. Quem tá assistindo aí já pula 2 minutos para frente, galera. Quando vocês estiverem de volta aí, vocês me avisam.
Eu cheguei. Fala, Jordane. Para os meninos acabarem de ir lá tomar uma água no banheiro, a gente já volta aqui. Voltei. Vai esperar o JV e a gente volta. Eu estou vivendo na base de café e água. De manhã, assim. Vocês estão conseguindo comer antes de assistir a aula, galera? Ô, Léo, eu ia falar a mesma coisa com você. Você tá bem magrinho. Tô? Não, é a câmera. É a câmera e a luz. É um jogo de luz aqui que... Eu tenho a estratégia de parecer mais magro na câmera, cara. Você coloca o notebook um pouco mais pra cima da visão de cima, assim, da sua cabeça, sabe? Porque se você pegar de baixo, você vai ver os queixos duplo aqui pra baixo. A estratégia, você fica aqui, ó. Você levanta o computador, fica pra baixo, puxa as costas pra trás, levanta o queixo e fica... Tudo truque de imagem. Mas já. Você já tá melhor já? Tô melhor, cara. Tô bem. Eu tive problema mesmo, foi na terça e na quarta. Eu ainda tô com uma tosse, vocês estão vendo minha voz fanha, né? O nariz ainda tá meio entupido. Mas tá tranquilaço, super de boa, não tô tendo cansaço mais. Aí tá. Vou tocar aqui pra não atrasar vocês. Voltou aí, JV? Aqui já. Então bora! Geodésia, galera, essa palavra linda, maravilhosa, e ela resume o que a gente está estudando aqui. Geodésia, na verdade, é uma ideia maior do que a topografia em si. A gente está estudando uma parte da geodésia. Geo significa terra, désia, medidas e dimensões. Parecido com a palavra metro, né? Geometria, geodésia, só que como já roubaram geometria para falar de medidas de forma, né? A gente aqui vai usar a palavra désia, que é para dimensão. Então, a geodésia, ela estuda as formas e dimensão do nosso planeta, tá bom? A posição de todos os pontos, a modelagem de cada lugar específico e qual que é a influência da gravidade nisso, tá bom? Por que isso? Bom, a gente está falando aqui de mapa, né, galera? A gente quer saber exatamente onde que a gente está. E saber onde a gente está, ele implica saber onde que estão os lugares do nosso planeta. Então, o nosso planeta, ele não é essa esfera perfeita que a gente pinta. A grosso modo, dá para trabalhar como esfera sim, tá? Mas vamos entender de verdade. O planeta Terra, ele não tem o formato de uma esfera. Ele tem um formato que chama geóide, né? Forma de terra. E esse formato geóide, ele parece essa batatona aqui, ó. Tá vendo? Tipo uma batata amassada mesmo. Toda apertada pro lado de cá. E da galera aí das geociências, né, que já fez geogeral, já estudou alguma coisa, sabe que a concentração de massa no nosso planeta, ela varia dependendo do lugar que eu estiver olhando. Então, assim, existem lugares onde a gente tem uma quantidade maior de massa, com lugares que tem menor quantidade. Existem montanhas altas em alguns pontos e depressões em outros pontos. Isso gera anomalias gravitacionais, né? Tem lugares que a crosta é muito espessa, lugares que a crosta é muito fina, lugares que a própria região interna da Terra tem uma densidade um pouco diferente, né? Esse modelo é um modelo visual, esse é um modelo real, tá? De como que a gente vê o planeta. Claro que se você pegar e sair afastando assim muito longe, você vai ver uma esfera bonitinha, aquelas imagens da NASA, vista da Lua, né? Essa aí é a imagem real. Então alguém vai falar para você, a Terra é uma esfera, você, não. A Terra é um geóide, ou então é uma grande batata espacial flutuando aí no sistema solar, tá? Então ela tem esse meio formato aqui, ó, de uma batata mesmo, né? Ele tem variações, ele não é igual em todos os lugares. E o que a gente estuda em geodésia, né? Tem a geodésia superior e a geodésia inferior. O que é isso? Não quer que é um acima do outro, não, né? Geodésia superior trata da modelagem do planeta, né? A gente trata da geodésia física, que leva em consideração os campos eletromagnéticos,
a gravidade, as anomalias de gravidade, concentração de densidade, todas essas medidas que a gente faz obtendo técnicas físicas, né? Que a gente não precisa ir lá e medir pontual, a gente manda ondas eletromagnéticas, manda ondas de cisalhamento, ondas compressionais, bate um martelão, assim, um martelete, né? E vai ver nas ondas sonoras, enfim. E a geodésia inferior, que é a geodésia que é da superfície do plano, né? É a medida real da nossa superfície. É o que a gente está fazendo aqui em topografia, né? E o que a gente consegue medir aqui, ó, no mundo, no reles mundo humano aqui, né? Medidas de ângulos horizontais e ângulos verticais. E é muito engraçado a gente falar vertical e horizontal, né? Os terraplanistas piram, né? Como que a gente está falando de plano, mas a Terra é redonda, né? A gente está falando de planos tangenciais a um ponto, é o plano do chão, né? O chão onde eu tô, ele existe um plano horizontal nele, que é infinito, mas não pega a Terra toda, né? A Terra não é plana, né, galera? Então, assim, se você olha para a linha do horizonte aí na sua casa, você vai ver uma linha, né, da montanha, que é onde a montanha toca o céu. Isso é exatamente a linha máxima de visão nossa, onde começa a curvatura da Terra. E isso é o nosso plano horizontal, é até onde a nossa visão enxerga, né? Onde é céu, a gente não está mais vendo terra ali, né? A gente está vendo a reflexão da atmosfera, né? O que a gente chama de céu aí, céu azul, é a reflexão da luz na atmosfera, que está na curvatura ali, tá bom? E o que a gente está trabalhando são os nossos mapas aqui, zero terraplanistas, para medir os planos horizontais, para a gente entender todas essas medidas. Então, olha só. Existem vários modelos matemáticos do nosso planeta que consideram formatos específicos, né? Esfera. A esfera, ela é um círculo tridimensional. Então, assim, ela tem raio para todas as 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura do mesmo tamanho. O elipsoide, ele dá uma alargadinha. E o elipsoide é interessante para a gente aqui, porque, ó, aqui seria uma esfera achatada nos polos, né? A esfera achatada nos polos é um elipsoide, porque ela não vai ter o mesmo raio no sentido, né, do eixo X e do eixo Y, tem uma variação. Por existir essa variação, o elipsoide é uma boa aproximação do formato da Terra. E qual que é o formato real da Terra? Batata. E a batata é geóide. Geóide significa batata. Tá, mentira, tô brincando. Geóide é forma de terra, porque a gente considera o nosso planeta, né, geos é a palavra grega que significa terra. Geos, Gaia, tudo derivado do mesmo prefixo. Então, ó, oide é parecido com formado tipo. Para a nossa geração aqui seria a palavra tipo. Então, geoide é tipo terra. Granitoide é tipo granito. Beleza? Essas rochas, quando vocês trabalham lá em petrografia que tem oide, é tipo parecido com o prefixo, que é o grupo maior delas. Então, geoide é tipo terra, é a forma da terra. E essa é a forma verdadeira, olha que bonito aí nosso batatão. Aqui tá a África, né? Não pegou o Brasil aqui, não. Mas fica dessa forma. E repara que aqui, ó, no oceano a gente tem uma anomalia, né? Esse azul costuma indicar menos gravidade. Aqui em cima a gente tem uma gravidade maior, tem uma quantidade de cordilheiras de montanhas e crátons antigos grandes, que tem choque de placa. Então, existe todas essas nuances, tá? E aqui vem a parte, né, teórica que vocês adoram. Entender como é que funciona. Então, o que é o nosso geóide? A gente tem que entender o que a gente está mapeando, né? Eu estou aqui falando de mapa de cidade, de estrada, mas a gente tem que basear em alguma coisa. Imagina, eu fiz um desenho aqui na folha de papel, beleza. Aí vai o cara lá na Inglaterra e faz um desenho da folha de papel igual. Qual que está mais certo? Qual que está preciso? Qual que indica os lugares e ângulos verdadeiros? Né? Tem que ter uma convenção. Tudo tem que estar alinhado, amarrado, bem trabalhado. Então, vou trabalhar com geóide. O geóide é a forma desse batatão terra, desconsiderando montanhas e depressões. Que imagina, senão a gente vai ter que, né, fazer um modelo matemático muito minucioso, de muitos detalhes, que não ajudaria bastante nas nossas obras de engenharia. Então, a gente desconsidera a altura das montanhas e as depressões, porque eles são muito pequenos para começar, tá? São variações aí de no máximo 9 quilômetros, que é o Everest, e 14 quilômetros de profundidade, que é a Fossa de Mariana, que é a parte mais profunda que a gente conhece aqui. O diâmetro da Terra, né, o comprimento da Terra, são 12.740 quilômetros. 9 quilômetros nisso aí, muito pouco, não dá 1% direito. Então, não vai influenciar na forma maior. Então, para a gente facilitar, né, toda a nossa representação e a gente trabalhar com mais
fidedignidade, sem ter que apoiar em modelos complicados, a gente subtrai essa variação e considera o nível do geóide, a forma da Terra, sem as montanhas e as depressões, tá bom? Ela não tem uma definição específica geométrica ou matemática, tá? Ele é definido pelo potencial de gravidade. Ele é aproximadamente essa esfera achatada nos polos, igual a gente falou, né? Mas o que define ela, na verdade, é as próprias anomalias de gravidade, as medidas de gravidade. Por quê? As medidas de gravidade, elas representam as quantidades de massa e densidade no nosso planeta, na crosta, no subsolo, em qualquer lugar que a gente estiver olhando. Peraí, deixa eu tirar meu chinelo daqui antes que o cachorro coma. Então, quando a gente está pensando no nosso geóide, né, a gente está pensando nessas anomalias gravitacionais, entender onde é que elas estão. Porque é isso que representa o nosso limite de medida, né? Afinal de contas, é isso que define onde é que a gente está aqui no espaço tranquilinho. Então, a gente pega essa forma e ela tem aí, muito próximo de uma esfera achatada nos polos, é um elipsoide, beleza? O diâmetro do Equador, da linha do Equador, o Equador é essa linha que passa no centro da Terra, considerando o eixo de rotação dela, né? O que divide ela em duas esferas, duas metades da laranja de cima e embaixo, é o Equador, beleza? Então, o diâmetro equatorial, o círculo equatorial aí, ó, que a gente trabalha nos paralelos aí, como é que a gente chamava? Das linhas de latitude, longitude, né? Os paralelos e meridianos. Os paralelos aí, o maior deles é o Equador. Ele chega a ser 43 quilômetros maior do que o polar. O diâmetro polar é o círculo que passa no polo norte e no polo sul, bem no eixo de rotação da Terra, tá bom? Então, ele é um pouquinho maior. 43 quilômetros ainda é muito pouca coisa comparado com um diâmetro de 12.740 quilômetros, né? Então, assim, né, a gente faz essas aproximações para ter a maior precisão possível, mas ainda é uma medida que ela é um pouco, ela é pequena, mas ainda assim é que causa um pouquinho de diferença. Quando a gente está trabalhando com medidas de muita precisão, é importante levar em consideração esse modelo matemático. Tem a base aí, as nossas bases, a gente vai trabalhar com elas para frente aí, todas já levam em consideração esse formato do geóide, então a gente não tem que preocupar em calcular o geóide, tá bom? Então ele vai ser a superfície média do nível do mar prolongada nos continentes. É como se a gente tivesse o oceano, o que é o nível do mar, né? O que define o nível do mar? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é só profundidade, que é a altura que tem ali na plataforma oceânica? Será que é a quantidade de água que tem? Como que vocês acham que é definido esse nível do mar? Que fator físico influencia a altura do nível do mar? Vocês conhecem pelo menos um. Vocês já viram Avatar, a lenda de Aang? Já, mas tem muito tempo. Já? Você já viu, Yara? Pode ser Avatar, a lenda de Korra também, dá na mesma. Não, nunca vi. Ah, não, então você tem que assistir. Melhor desenho da história. Infância. Melhor desenho da história. A gente vê lá os dobradores de água, né? Como é que os mares são influenciados pela lua. Mas a gente sabe disso também, né? A gente tem diversas lendas brasileiras que falam da implicação da lua com as águas. E a gente estuda isso na escola, né, galera? A lua, e a gente vê isso, ela influencia nas marés. O que significa? Que a gravidade da lua sobe e desce o nível do mar. O que influencia o nível dos nossos oceanos, além da influência da gravidade da Lua, é a própria gravidade da Terra. Então, as anomalias nos pontos específicos atraem mais ou menos a água para o centro do planeta, independente da altura. E quando a gente está no nível estável, significa que todos os pontos ali em volta daquele formato estão sendo atraídos numa força estável, tranquilo, e estão ali no limite bem, bem tranquilo, né? Eles não vão ficar variando, ficar fazendo ondas, né, para cima e para baixo. Esse nível da água é o que a gente define, é o famoso nível do mar. Vamos falar aí nível do mar para medir padrão de altitude. Então, o nosso geóide é o prolongamento desse nível do mar. A gente costuma falar, né, vem lá da praia e tal, vem subindo. Aqui no Brasil, ele é medido lá em Curitiba, não no Santa Catarina. Não, Curitiba não, esqueci o nome do lugar, gente. Santa Catarina, Paraná. Santa Catarina. Vai Paraná e Santa Catarina. Não sei, os estados brasileiros, estou bem ruimzinho. Tem que voltar lá para a geografia básica. Mas é medido ali naquela... O cachorro, para de comer o filho.
é medido ali naquela região, no Brasil. E cada lugar do mundo tem estações para medir esse nível do mar. E aí eles conversam entre si, né, para falar qual que é o nível do mar do planeta todo. E é considerado como se a gente pega esse nível do mar e estende para dentro do continente, né, sai cortando aí. Então a gente está aqui na altitude, né, Diamantina está na altitude de 1.330 graus, o campus lá de Diamantina. Aqui a gente está numa altitude de 780, 680, uma coisa assim. 680 em relação a quê? Em relação ao nível do mar, que é esse nível aqui. Espera aí, galera. Eu acho que um cachorro meu vomitou no outro. Tem que olhar daqui a pouco. Então, o que a gente está falando aqui, ó, é desse nível do mar prolongado, tá bom? E ele é baseado nesse lugar que a gente mede ali em Santa Catarina, tranquilo, bonitinho. Sem problema? Então, ó, a esfera é esse formato bonitinho, definido matematicamente, porque ele simplifica o formato do planeta Terra, que é o tal do geóide, né, considerando um achatamento muito pequeno, considerando esses 43 quilômetros um valor muito pequeno, e verdadeiramente é. Mas, né, é importante a gente ressaltar essas diferenças todas. Então, a galera faz um modelo matemático simplificado que usa aí a cartografia básica, tá? Facilita muito nos cálculos de trabalho, que a gente não tem que preocupar em medir todas essas nuances do planeta. Tranquilo? O elipsoide de revolução já é um esquema um pouquinho diferente, que é mais perto do que a gente está trabalhando. Ó. Ele é definido como sólido geométrico, olha lá, ó, igualzinho o elipsoide mesmo. Ó. Ele faz uma elipse, e aí você pega e gira ele em relação ao eixo. Aqui está girando em relação ao eixo B, que é colocado alinhado com a linha do norte, tá bom? O eixo polar. Uma vez que a gente faz esse giro, a gente tem uma figura 3D, que é o tal do elipsoide de revolução, tá bom? Também definida matematicamente, e é a que mais se aproxima do geóide, porque ele considera, né, o achatamento dos polos. Entre todas as formas que a gente usa para representar a Terra, que é a esfera e o elipsoide é melhor, né? É melhor que essas esferas que a gente está trabalhando aí, tá bom? Hoje em dia, né, por conta do geóide, a gente sabe que o geóide, essa forma toda irregular, né, mas é difícil de modelar ela matematicamente. Né? Ela é importante para a gente medir alturas, mas para a gente medir posicionamento, ela não ajuda muito. Tá? Principalmente porque ela vai distorcer nos pontos que tem variação de altura, não vai colocar a gente no nosso plano horizontal bem colocado. Então, ó, sistema GPS, navegação, tudo que a gente usa cartografia, que a gente usa qualquer lugar de posicionamento em cima do esferoide, né, do geóide da Terra, a gente usa o modelo de elipsoide de revolução, que é um modelo matemático simplificado que aí os softwares de computação conseguem utilizar, o GPS consegue usar, o celular consegue usar. É a forma padrão que a gente usa para trabalhar com rigorosidade. É a forma verdadeira do planeta? Não. A gente já sabe disso? Sabe. Mas é a forma mais aproximada. Afinal de contas, né, o mundo aí é uma aproximação de modelos matemáticos. É muito difícil a gente representar o que são as coisas de verdade, com uma precisão toda. Hoje em dia, os nossos modelos matemáticos e computacionais não dão conta de trabalhar com excesso de dados que são esse geóide, né? As pequenas nuances. Belezinha? Então, vou trabalhar com plano. O que é um plano? Aqui todo mundo está cansado de saber o que é plano, né? A gente falou na aula passada aí, a gente conversou um pouquinho das formas de planos. É a forma mais simplificada possível que a gente vai usar para representar qualquer objeto que a gente esteja trabalhando. Existe uma limitação, que é aproximadamente 40 quilômetros, que é exatamente o que eu falei para vocês, que é o plano do horizonte que a gente olha assim. Então, a gente tem aqui uma figura tridimensional, ó, mais ou menos, uma casinha com um riozinho bonitinho, a variação aqui de altura. E como que eu represento isso num plano? É como se eu pegasse um papel e achatasse a figura toda no papel. Olha lá que bonito, ó. Representação, essa aqui é a famosa vista de planta, né? Vista de cima. Então, os mapas nossos em planos, eles são assim, eles são vistos de cima. Aqui tem a representação da nossa casinha, vermelhinha, o riozinho aqui azul, a estrada passando aqui, ó, nesse caminho pro lado de cá.
A gente tem aqui as linhas, ó, de relevo, ó, que são marcadas aqui, tá vendo? No nosso plano aqui, ó, as linhas de relevo, tá? A indicação de onde está o norte, o leste, o sul e o oeste aqui, na bússolazinha aqui do lado. E a gente representa essa parte ali da figura tranquilo. O que a gente está considerando aí? Que a curvatura da Terra, que não é plana, é muito comprida, ela é muito longa, né? Então, quando a gente for representar pequenas porções em um plano, no papel, não vai ter influência dessa curvatura na imagem. Existe uma influência? Claro que existe. Quando eu estiver trabalhando aí com mapas mundi, né, mapa do mundo, a gente sabe que a gente não consegue representá-lo bonitinho. Mas as medidas feitas no terreno, elas vão ser projetadas nesse plano. Então, para raios menores que 40 quilômetros, tá tranquilo. 40 quilômetros é o que a gente, na nossa linha do horizonte aqui, ó, se eu olhar aqui para frente, é onde pega a linha do horizonte e o céu ali, ó, beleza? Os trabalhos de mapeamento para obra de engenharia de Minas, engenharia civil, arquitetura, loteamento, definição de estrada, qualquer coisa que a gente vai trabalhar nesse sentido, costumam ser menores. Então, são esses planos mesmos e a gente usa o plano topográfico de base, né? Porque não faz sentido a gente pegar aqui um modelo 3D desse terreno todo bonitinho, sendo que a gente pode representar num papel simplificado 2D, tamanho a folha, manda o PDF para a galera trabalha no PDF deles, carrega tudo bonitinho no software. A parte 3D ela é muito bonita de visualizar, né? Mas aí ela é um pouco mais complicada de planejar, tá bom? Então, vamos lá. Devido à curvatura da Terra, a gente tem essa ideia, né, de que pequenas extensões não vão ser tão influenciadas. Pensa só, a gente não está falando de uma terra plana, a gente está falando de uma terra geoidal, um geóide de terra, né? O geóide do nosso planeta. Então, aqui, ó, como a gente costuma olhar lá longe, ver esses 40 quilômetros, a figura definida num plano bonitinho de 40 quilômetros, tá tranquilo, não vai ter tanta influência. E para altimetria, a gente usa um limite de 1 quilômetro, tá bom? Trigonometria e geometria plana são as formas que a gente usa para trabalhar essas medidas de representação. O que é isso? Pense só, já que eu considerei que nesses 40 quilômetros não tem interferência da curvatura da Terra, não tem interferência da distância que tem ali que eu estou observando, eu consigo trabalhar com as formas planas, né? E a gente trabalha com a geometria plana, tá bom? Geometria e trigonometria. O que é isso? É representar tudo em polígonos, triângulos, retângulos, círculos, fazer medidas com raios de esfera, fazer medidas com comprimento de arco de esfera, fazer distâncias horizontais, a gente trabalha com as distâncias horizontais no plano horizontal, a gente faz alturas verticais no ponto que eu estou trabalhando. A grosso modo, a rigor mesmo, né? A gente não poderia falar disso, porque a gente não está trabalhando com um planeta plano, né? Não é o pratão Terra, a bandeja Terra, é a esfera Terra, é o geóide Terra. Mas para a área de 40 quilômetros, 1 quilômetro de altura, isso não é nada, isso é pincelado, é rapidinho, ninguém vai nem ver, tá bom? Então, para a gente trabalhar aqui com rigor da engenharia, da precisão técnica que a gente precisa para aplicar nos trabalhos, 40 quilômetros de distância, né, de comprimento para os mapas, na visão em planta, 1 quilômetro de altura. Não precisa mais do que isso para representar tudo que a gente tem aqui, né, tirando... Não sei nem se os edifícios mais altos, eles chegam a essa medida tão alta, assim, de 1 quilômetro. Acho que tem um que chega. Mas é uma coisa absurda. Aliás, palmas para quem fez esse trabalho lá. Vamos lá, galera. Foi mal aí. Vamos falar, então, um pouco de mapas. O que são os mapas? Né? É um documento cartográfico, diagramático, que usa para representar um grande espaço. O que é uma coisa diagramática? Né? É uma coisa que tem um padrão específico, que ele tem tamanhos definidos, tem distâncias definidas, que ele tem representações gráficas definidas e todos seguindo a mesma lógica. O mapa ele sempre tem que ter escala, tá bom? Tem que ter escala. O ideal é ter as duas, né? Gráfica e numérica. Ele representam as feições, né? Aqui nós não somos artistas, nós não vamos desenhar. Olha que bonito esse desenho aqui de cima dessa montanha, né? Nós vamos desenhar assim bonitinho. O rio, ele é bem representado por duas linhas definidas por um curso de água. Quando está muito grande a escala, muito pequena a escala, a gente coloca tracejado, pontinhos azuis.
Aqui a gente tem as representações da estrada, que é essa estrada aqui em ponte, ó, tranquilo aqui, tá bom? A gente tem as linhas que definem os mesmos valores de altura, que são as linhas aqui de curva de nível, né? E aqui está representada a cor da curva de nível. Então, quanto mais claro, mais plano, mais baixo tá a área do terreno. Quanto mais escuro, mais alto tá no terreno, tá mais perto do topo. Então, ó, cada linha dessa daqui representa um valor de altura em relação ao nível do mar, em relação ao geóide de referência. Então, aqui, ó, 20 metros, 40, 60, 80, 100, 120, 160 metros, topo da montanha. Tranquilo? Então, mapa é essa definição. É uma representação de uma área muito maior da nossa feição geográfica ali que a gente está trabalhando, com essas reduções todas, com essas representações. Não vou entrar nos detalhes artísticos nem nada. Ele tem que me passar uma informação. O que é alto, o que é baixo, o que é rio, o que é estrada, o que é construção, o que é floresta, o que tem variação. Essa é a ideia do mapa, tá bom? Existe um outro conceito que são as cartas topográficas, ou cartas, a gente simplesmente fala de cartas, tá? A carta é um pouco mais complexo, ele é um documento cartográfico e ele tem muito mais detalhe e rigor do que os mapas. Eles costumam apresentar maior precisão e confiabilidade e a articulação dele é sistemática. Olha o que a gente tem aqui, né? Essa aqui é a carta de Montes Claros, ó. Então, ó, eu vou abrir aqui ela. Deixa eu ver aqui a carta de Montes Claros. Topografia, Montes Claros. Aqui, ó. Todas as cartas do Brasil, mapeadas na escala de 1 para 50. Essa aqui é 1 para... Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é 1 para 250 mil. Vou colocar aqui. Cadê? Vocês estão aqui. Vamos colocar lá na carta. Então, vamos entender o rigor dessa carta topográfica, né? Isso aqui a gente encontra no site do IBGE, encontra no site da CPRM, encontra no site do governo. Isso é disponibilizado para todo mundo, tanto na versão em PDF, quanto na versão digital do software. Então, ó, o que as cartas têm a rigor, né? Primeiro, o nome delas, essa aqui chama Montes Claros. Ela mostra quem foi feito, ó, que foi feito pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, pelo órgão do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e não sei o quê, região do Sudeste do Brasil. Aqui já tem a escala, ó, 1 para 250 mil, tá bom? Aqui é a escala numérica. Que a gente começa a ver, ó, números na vertical, números na horizontal, tem ângulos definidos aqui, tá bom? Então, isso representa para a gente as referências do planeta que a gente vai trabalhar depois, que são os meridianos e paralelos. São as distâncias em relação aos meridianos principais e aos paralelos principais, que são os horizontais, tá bom? Aqui no cantinho, a gente tem a denominação da folha, ó. A folha é uma forma de dividir todas as cartas num lugar específico, e aí cada país tem a sua divisão em folhas. Então aqui, ó, a gente tem a folha SE, que é a região sudeste, número 23, XA. A gente vai ver isso aqui para baixo. Espera aí. Então, ó, olha o tanto de detalhe que tem nesses desenhos. Vai vendo aí. Olha lá, Montes Claros. Então, ó, aqui na direita, a gente tem a articulação da folha. O que é isso? Olha só. Aqui tem um mapa grande da América do Sul focado no Brasil. O Brasil é esse país aqui que a gente mora, que está aqui no meio, né? Minas Gerais está aqui. E essas linhas representam para a gente os paralelos na horizontal e os meridianos na vertical, todos com os ângulos específicos baseados nos de referência. O Equador está aqui em cima, ó, passando nessa linha aqui em cima do Brasil. O meridiano de Greenwich, que é o principal, ele está passando aqui do lado, tá bom? Vocês estão enxergando aí, né? Então, aqui, então, a gente tem a divisão em vários quadradinhos. Cada quadrado desse vai representar uma folha específica, uma área específica, né? E a gente tem mais subdivisões. Então, ó, a nossa representação Montes Claros está definida aqui em preto, tá vendo? Essa parte de cima do norte de Minas. Essa porção, esse retângulo preto, tá aqui, ó. É esse desenho aqui da folha de Montes Claros. E mostra para a gente quais são as folhas em volta dela, ó. Januária para cima, Janaúba aqui, Araçuaí, Malacaxeta, Pirapora, João Pinheiro, São Romão e Buritis. Tá bom?
Essas são as folhas em volta da folha Montes Claros. Por que isso? Isso é importante porque se eu quiser fazer um mapa que considere para cima ou para o lado, que eu tenha que aproveitar o lado do mapa, eu já sei quais folhas que eu vou buscar, tá bom? Aqui embaixo tem índice de compilação. O que é um índice de compilação? Esse retângulo aqui, ele não foi feito sozinho, alguém não foi lá e mediu esse retângulo. Ele tem divisões menores, né? Menores ainda, que são essas partes aqui, ó. Ubaí, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Montes Claros, Ibaí e Capitão Enéas. Cada quadradinho desse teve seu levantamento topográfico certo e a compilação de todos esses 6 trabalhos que obtém aqui para a gente essa folha Montes Claros de 1 para 250 mil. Muito provavelmente a escala aqui ela é maior, né? É 1 para 50 mil, tem mais detalhe. Mas aí a gente vai, faz a compilação menor, faz uma delimitação do mapa e tem aqui a articulação dela. Então, essa articulação é como que está localizado no mapa. Onde está lá, ó, no Minas Gerais está aqui bonitinho, as folhas estão aqui em cima. Que outras informações a gente tem no mapa? Ó, aqui no meio dele, vamos ver aqui, ó, escala gráfica, 1 para 250 mil. Escala de declividade, é o tanto que está sendo a declividade das curvas de nível. Declividade é a variação entre uma curva de nível e a outra. Significa falar a inclinação do terreno. Se ele está pouco inclinado, se ele está muito inclinado. Quanto mais inclinado, maior a declividade. Então aqui tem uma escala de declividade, ó. Se as curvas de nível estiverem nessa distância grande aqui, ó, que está aqui 1 grau, aqui é uma escala de 1 grau. Se as curvas de nível estiverem numa distância menor aqui, tem uma declividade de 2 graus. Se estiver nessa distância aqui, as curvas de nível, ó, 3 graus, 4 graus, e assim vai até 45 graus. Curvas de nível são essas porções amarelas aqui. Então, o que você faz? Se você pega a medida da distância horizontal entre duas linhas amarelas, joga aqui na escala de declividade, você vai saber quantos graus que aquele terreno está inclinado. Beleza? Aqui tem o padrão das curvas de nível. Cada uma delas está equidistante de 100 metros. Beleza? Então, elas são representadas por linha grossa e contínua, que vai explicando um pouquinho. Projeção universal de Mercator, isso a gente vai falar mais para frente, mas é o padrão do mapa, né? É onde que ele está colocado no espaço, beleza? Então, aqui tem todos esses detalhes. Quando foi a primeira edição, a data da primeira impressão, a declinação magnética na época que o mapa foi feito, né? 1982 aí, ó, e a convergência meridiana. Olha só, aqui está variando o norte geográfico e magnético 19 graus e 19 minutos. A variação aqui da declinação outra, ela é um pouco diferente. E olha que interessante. A declinação magnética, ela cresce 8 minutos anualmente. Então, em 1982 foi uma coisa. Hoje já é outra coisa. 82, né? São 8, 92, 2002, 20. Nossa, já faz um bocado de tempo, né? Faz 36 anos, uma coisa assim. 36 anos vezes 8 minutos, quanto que dá isso? Deixa eu ver. 36 anos vezes 8 minutos. 288 minutos, ou seja, 4 graus de declinação diferente, que é mais ou menos o que a gente tem hoje aí, ó, 23 graus de declinação magnética, beleza? É importante verificar, a galera costuma fazer isso ao ano, né? O IBGE vai ser soltando esses valores para a gente. E a gente usa os dados numéricos. Por quê? Esse desenho aqui não representa mais a declividade, a declinação magnética. Tá bom? Outros dados aqui do mapa. Legenda, ó, sinais convencionais para estradas, trilha, caminho, estrada de ferro, limite internacional, limite de outros elementos, elementos de hidrografia, se é rio, se é lago, se é curso d'água, se é qualquer outra coisa nesse sentido. Vai mostrando todos os detalhes. Elementos da vegetação. Então, eles aproveitam na carta topográfica para representar a vegetação presente. Então, tem aqui os símbolos da vegetação, o que tem lá, né? Se é cultura, se é mangue, se é floresta, se é cerrado, tem todos as representações gráficas. Elementos de altimetria, pontos, picos, variação na estrada, cota medida, cota não medida. Então, tem as representações todas aqui. Não se atentem aos detalhes, só estou mostrando para vocês o grau de detalhe e precisão que tem uma carta topográfica, que é muito maior que o desenho daquela montanha que a gente fez ali. Então, ó, visto assim de longe, esse é o mapa. Ó. Ah, moleque, bonito, né? Então,
Então agora vocês vão olhar para esse tanto de dado aqui e vão falar, isso aí não é um mapa, isso aí é uma carta topográfica. Então, ó, vamos aproximar aqui para Montes Claros para a gente ver como é que é esse trem. Aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui tem a cidade de Montes Claros, né, definida nessa área urbana. Aqui tem as estradas principais, aí tem estrada de ferro. Cada linha amarela é uma curva de nível. A gente vê que as curvas de nível, quando elas estão muito longe uma das outras, ó, a gente tem pouca declividade. Quando elas estão muito próximas uma das outras, aqui, ó, tem muita declividade. Quando vai fechando esse círculozinho, é a cara de uma montanha, que deve ser uma serra de algum tipo, né, de algum lugar. Tá bom? Então, ó, vamos seguir a estrada de Montes Claros indo aqui para Janaúba. Ó, Mucambinho tá aqui. Fazenda Manuel Ribeiro, Poções, Morrinhos, Campo Grande. Vamos subindo aqui, ó. Janaúba tá lá para cima, ó. Capitão Enéas tá aqui, ó, região de Capitão Enéas, da cidade. Aqui a serra lá para oeste que a gente vê aqui, ó, daqui da cidade. Vamos continuar subindo. Vai subindo, vai subindo. E aqui, ó, nessa estrada aqui, se continua, Janaúba tá 36 quilômetros para cima ainda. Então aqui, ó, quem tá aqui, que é o último ponto, e aqui tá na estrada de terra, não é nem mais na estrada mesmo. Então essas aqui são as serras oeste de Janaúba, que a gente olha na direção oeste, tá bom? E aqui nesse mapa, a gente vai viajando aqui, tem muita informação pra gente trabalhar, né? Se eu consigo ele na versão digitalizada, facilita ainda mais que eu coloco no meu programa que já lê todas as variações aqui de distância de curva de nível, distância de estrada, e eu consigo trabalhar com qualquer elemento que for do meu interesse para o meu trabalho. Às vezes não é interessante eu mostrar os cursos d'água, às vezes a vegetação não me interessa. E aí a gente consegue trabalhar com essas regiões todas e ir colocando todos os dados que interessam para a gente. Olha a estrada reta infinita aí, ó. Belezinha? Tranquilo diferença de carta topográfica para mapa? Jordane, Yara? Sim. Beleza, né? Carta topográfica, ela tem um rigor de produção muito maior do que o mapa. Belezinha? Tem o site lá do IBGE, no nosso Google Sala de Aula. Entrem lá depois, procurem cartas das cidades de vocês para vocês olharem. Deixa eu ver se eu já coloquei isso aqui, ó. Topografia. Não coloquei para vocês ainda não. Vou copiar aqui os links externos e aí eu coloco para vocês poderem brincar um pouquinho. Tá bom? E aí, entrem lá, busquem a carta da cidade de vocês, procurem o nome delas, dêem uma olhada. Tem aí, ó, Capelinha, Monte Verde, não sei onde é que são as outras cidades, Diamantina, Cerro, enfim, Janaúba, né? Janaúba tem a cartinha dela bonitinha. Beleza? Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então vamos lá. Além da carta, existe um outro conceito que a gente fala muito da visão em planta, né? Então, a rigor, a gente pode falar da planta. A planta é um documento relacionado a escalas grandes. O que é uma escala grande? É aquela que o número embaixo ele é menor, ele é pequeno. Então, ela tem mais detalhes, né? A gente consegue ver mais detalhes. Então, está relacionado com áreas pequenas, de dimensões que requerem uma precisão alta e que a gente não leva em consideração a curvatura da Terra de jeito nenhum. A gente está trabalhando com áreas de loteamento, áreas de prédio, áreas pequenas, menores do que... Como é que chama? Do que os 100 metros lá. Então aqui, ó. Aqui já vem até mais completo, até mais atualizado. Tem até a foto do Google Earth, a definição dos pontos, né? Isso foi feito pela Dronage. Dronage é uma empresa interessante para quem quiser ir trabalhar um pouco mais com topografia. Eles têm uns cursos gratuitos muito legais. Como é que estão definidas as áreas, as medidas, quem fez essas medidas todas. Opa. E aqui, ó, tem todos os detalhes do mapa, ó, as regiões das casas, como é que estão indo aqui. Aqui não é um curso d'água, né? Aqui está representando o canal da água encanada. Onde que tem a região das árvores, né? De plantação de árvores, das ruas, os bairros. Aqui tem as linhas de nível, da curva de nível do terreno representadas. Então aqui, ó, eu tenho muito mais detalhe do que aquele visto da cidade em cima. Aqui eu estou vendo onde é que as casas estão. Tranquilo? Tem as linhas verticais dos meridianos, tem as linhas horizontais dos paralelos, a declinação magnética. Aqui vai lá mostrando também onde é que está o norte verdadeiro e o norte magnético. E aqui a gente tem um detalhe um pouco maior. Então, ó, a gente tem mapas, cartas e plantas. A diferença da planta para carta, né, um pouco menos de detalhe, aliás, um pouco menos de rigor técnico, muito mais detalhe visual no desenho, tá? Mapa tem menos rigor que tudo e representa uma área independente do tamanho dela.
Pode ser uma área pequena, uma área muito grande, né? O mapa ele tem uma representação um pouco mais ampla, tá bom? E o que acontece? Aí, galera, aí danou-se, né? Por quê? Beleza, eu estou trabalhando num planeta que ele é um geóide, né? Tem a forma de uma batata, e eu quero colocar os meus pontos localizados no espaço. O GPS, afinal de contas, me dá um ponto em cima do espaço, onde que eu estou no planeta, né? E eu trabalho com mapa, carta e planta, com esses documentos em 2D, né? Desconsiderando a curvatura da Terra. Então eu tenho que ter uma representação que me indique onde que eu estou sobre esse plano, esse ponto, né? E aí a gente vai trabalhar com o sistema de coordenadas geodésicas, o sistema de coordenadas geográficas. Existem alguns tipos de coordenadas que a gente pode trabalhar. A localização em cima de um plano definido, ou a gente pode trabalhar com a localização baseada no centro dessa esfera, tá bom? Então, ó, o sistema de coordenadas geodésicas, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é um sistema muito eficiente para definir onde é que os objetos, os fenômenos, as variações de relevo, as variações de terreno acontecem na superfície, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Não é simplesmente eu desenhar um mapa e colocar os meus pontos onde eu quiser, definir eles parte assim. Porque, tipo, como a gente vai trabalhar numa referência que vai servir para todo mundo que for trabalhar na área de engenharia, esse sistema de referência tem que levar em conta a forma do nosso planeta. Então, vai levar a forma esse elipsoide de revolução, a esfera de polos achatados, né? Então, tá. A gente vai considerar aqui, ó, essa nossa esfera. O equador é a linha que está aqui no meio, ó, de maior comprimento. O polo, aqui, ó, polo norte e polo sul, é o maior comprimento na direção do polo norte e polo sul. E a gente vai criar referências, tá bom? A Terra, ela vai ser dividida em várias linhas, círculos, né? Que passam aí pelos polos, ó. A primeira coisa, os nossos círculos aqui, ó, do Equador, vão ser divididos paralelos. Então, eu vou pegar essa linha aqui do Equador, ó, que é a maior de todas, que é uma esfera aqui, ó, bonitinha assim, um círculozinho, e vou sair fatiando a Terra para cima e para baixo, em linhas paralelas ao Equador. Se eu tenho uma linha paralela ao Equador, ela vai estar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, aqui embaixo. Essas linhas paralelas ao Equador recebem um nome criativo de paralelos, tá bom? E esses paralelos, eles são paralelos à linha do Equador. Eles sempre vão passar aqui, ó, aqui por cima e vão diminuindo. Cada paralelo que vai subindo vai diminuindo. A outra divisão que a gente tem são a divisão em gomos, em fatias, em linhas verticais perpendiculares à linha do Equador. Então, ó, se eu tenho aqui a linha do Equador e eu tenho uma vertical aqui, é um círculo que vai passar lá para trás. Se eu tenho uma vertical em relação à linha do Equador, é um círculo que vai passar aqui para trás. Então, agora, as linhas verticais, elas vão ser divididas em todo o comprimento da esfera, né? Não paralelos à linha central, mas eles vão ter uma rotação em relação ao eixo central. Tá vendo esse polo aqui, ó, PN, PS, polo norte, polo sul? A gente vai segurar aqui e vai rotacionar todas as linhas em relação à Terra. Essas linhas verticais paralelas, ó, perpendiculares ao Equador, a gente vai chamar de meridiano. Vocês já devem ter trabalhado isso na escola, né? Os meridianos e os paralelos. Tem o meridiano de Greenwich, né, o vertical, e o paralelo à linha do Equador. Aí tem os trópicos de Câncer, trópico de Capricórnio, círculo polar ártico, círculo polar antártico, né? Que são as linhas de visões principais paralelas que a gente tem aí. Bom, os meridianos, o principal que a gente tem é o Greenwich e a famosa linha de data. A gente vai ver isso lá para frente, não precisa preocupar não, a gente vai voltar nisso, só para a gente entender como é que funciona. São essas divisões verticais do nosso planeta aqui, ó. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ele foi tomado arbitrariamente porque ele passa lá na Inglaterra e era quem mandava no mundo na época que fizeram essa divisão. Então, chegar assim, eu que mando, eu vou fazer aqui ao meu meio e acabou. E aí, cada meridiano, né, cada linha dessas que é perpendicular à linha do Equador, ela tem uma distância angular específica definida, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, né, vai ver tudo. Mas aqui, ó, a partir agora da definição, né, de um meridiano e um paralelo, eu consigo definir todos os meus pontos. Por quê? Agora, meu modelo, né, ele não é mais uma planta, ele não é um mapa, ele não é uma coisa chapada, ele é uma esfera. E o meu ponto P aqui, ó, em qualquer lugar do planeta, ele pode ser definido por
pela linha do meridiano. Então, ele vai ter, né, um ângulo vertical em relação à linha do Equador. Ó. Aqui está a linha do Equador. Aqui está um ângulo de abertura em relação à linha do Equador nesse próprio meridiano. Ó. Vendo aqui, ponto P. E ele vai ter um ângulo horizontal aqui, ó, em relação ao meridiano principal, né? É um ângulo em relação ao meridiano de Greenwich. Então, eu tenho dois ângulos que definem exatamente onde o meu ponto está sobre a esfera. Coordenada polar, lembra disso? Que mede o ângulo? Então, eu tenho um ângulo de referência em relação ao meridiano principal e um ângulo de referência ao paralelo principal. Se eu tenho dois ângulos em referência às medidas de referência... Tem dois ângulos medidos em relação a duas medidas de referência, eu tenho com precisão onde o meu ponto está sobre qualquer lugar nessa figura tridimensional. E ainda tem uma outra medida aqui, ó, que vem do centro desse geóide, né, passando até o ponto, que é o raio do geóide. Como a gente não está trabalhando com uma esfera, essa medida varia dependendo de onde a gente está. Trabalhando com uma esfera para aproximar mais, é a mesma medida em qualquer lugar do planeta Terra, né? Então, a gente tem aqui a medida do raio do esferoide. Tranquilo? Fez sentido até agora, galera? Yara, Jordane? Fez. Vocês já estudaram meridiano e paralelo na escola? Vocês lembram disso da geografia? Lembro. Os paralelos de 0 grau é o Equador, vai subindo até 90 graus no Polo Norte e descendo até 90 graus no Polo Sul. Os meridianos é 0 do Greenwich, aí vai até 180 na linha lá de trás e 180 para o lado de cá na linha lá de trás. Como a gente está trabalhando com círculos, né, é a própria mesma linha. E a gente vai dividindo em várias linhas, em várias porçõezinhas, fatias menores. Tá bom? Será que vocês podiam parar? Os cachorros estão tão. Então, ó, a gente tem o ângulo em relação ao meridiano principal e o ângulo em relação ao paralelo principal. Tudo isso considerando um ponto no centro da esfera até o ponto de observação. Esse ponto P é a gente, tá? É onde a gente está. Qualquer lugar que eu tiver, se eu tiver aqui nessa parte da esfera, ele tem um ângulo em relação ao meridiano que está ali e ele tem uma inclinação em relação ao Equador. Então, se eu tenho ali o ponto sobre o meridiano e sobre a linha do Equador, tranquilo, tudo definido, eu consigo definir esses dois ângulos e definir exatamente onde que aquele ponto está sobre a minha esfera. Tá bom? Então, para a gente trabalhar com latitude geodésica ou geográfica, a gente vai trabalhar com esse ângulo φ aqui, ó. Lembrando que a latitude é a altura, né, onde que está paralelo ao Equador, tá bom? Então, é essa altura aqui em relação ao Equador, ó. É o ângulo entre a normal do elipsoide de referência no ponto considerado e o plano equatorial. Ou seja, é a distância aqui, ó, desse arco que vem do Equador até o ponto P. É o tamanho desse arco aqui, tranquilo? E aí, o que acontece? Quando a gente está medindo em relação ao hemisfério norte, é positivo, vai de 0 a 90 graus, que é a maior altura, ó, é quando esse ponto estiver aqui no norte, que vai ter 90 graus. E para o sul, vai de 0, aqui no Equador, até 90 graus lá no sul. Tranquilo? E aí, o que acontece? Para cada abertura de 0 a 90 graus, quando eu colocar meu ponto, tem uma linha paralela ao Equador ali, não é? Tem aquela linha paralela bonitinha que a gente tem de referência ali do ponto. Então, a gente vai conseguir medir ali, ó, com precisão, onde que está esse ângulo em relação ao Equador. Isso a gente vai chamar de latitude geodésica. Latitude é a medida desses planos paralelos ao Equador. Longitude geográfica, longitude geodésica, vai ser medido com o ângulo φ. A gente vai, ó, lambda. A gente vai trabalhar com o ângulo lambda, tá bom? Ah, não precisa decorar lambda e φ. Não, não precisa, galera. Não faz sentido nenhum decorar o nome desses ângulos. É só entender o que eles significam. Então, o ângulo entre os planos do meridiano de Greenwich e o meridiano onde o ponto está sendo observado, em relação ao plano do Equador, que é o plano horizontal. Vamos considerar um plano horizontal aqui olhando, né? A rigor não é o plano horizontal, tá? Mas é um plano que está passando ali no meio. Esse arco aqui, ó, no paralelo agora, vai ser essa medida desse ângulo φ, tá bom? Ele varia do ponto de origem, que é o meridiano de Greenwich, e aí ele pode vir até aqui atrás, ó, 180 graus, ou do outro lado, 180 graus. Por isso que essas medidas de paralelo vai de 0 a 90 e de meridiano de 0 a 180. Vamos entender por quê, ó. Se eu estou num ponto aqui e ele vai subir até o Polo Norte, ele vai subir de 0 a 90 graus. É 1/4 da esfera. Se estiver lá do outro lado, ele vai subir de 0 a 90 graus. É outro quarto da esfera.
Se for para baixo, é 0 até 90 lá embaixo, e se for da metade de traço para lá, 0 até 90, né? A gente não faz o desenho do arco completo. O paralelo, ele é um plano que vai fatiando paralelo ao equador. Tranquilo? Do meridiano, não. A gente tem uma linha principal, mas ela não é contínua. A gente tem vários meridianos, né? Então, a gente tem aqui, ó, 360 graus de meridiano. É linha para tudo quanto é lado. Essa linha aqui vai girando em relação ao polo, né? Então, um giro completo aí já é 360 graus. No paralelo, a gente fatia em planos. No meridiano, a gente pega uma linha e faz a revolução completa. Então, nos paralelos, a gente divide, né, em vários pedaços menores, vai de 0 a 90, e do meridiano vai de 0 do Greenwich até 180, que é a volta completa. Tranquilo? A volta completa não, né? Até chegar a parte de trás. Por que 180? Porque a gente mede a direita e a esquerda, né? Então vai ser positivo quando for para a direita e negativo quando for à esquerda. Como a gente está aqui para a esquerda da Inglaterra, os nossos meridianos aqui no Brasil são negativos. Menos 23 graus, uma coisa assim. Mas aí tem que dar uma olhada com calma. A gente vai estudar um pouco mais disso aqui para frente, ó, nós vamos falar de latitude e longitude, como que funcionam essas coordenadas, e vamos rever aqui esse tema que a gente está falando, ó, a divisão aqui, ó. Temos o Equador, beleza? E ele está dividido em vários paralelos. Aqui são só os principais representados, de 30 em 30 graus, para facilitar a nossa observação, ó. 30, ó, aqui é 15, né? 15, 30, 45, 60, e aqui está o 90, nem representa aqui do meio, porque fica muito pequenininho para ver. E para o sul a mesma coisa, ó, 15, 30, 45, 60, 90, beleza? A longitude, ó, tem a linha aqui, ó, que vem do polo norte ao polo sul, que é o meridiano, e ele gira tudo aqui no nosso planeta. Então, ó, vem para a esquerda 180 graus, ou vai para a direita 180 graus. Então, quando vai para o oeste é negativo, quando vai para o leste é positivo. Quando a gente está trabalhando com as linhas paralelas, latitude. Quando eu estou trabalhando com as linhas que são da rotação completa da Terra na perpendicular do Equador, a longitude. Tranquilo até agora? Fez sentido essa definição de meridiano e paralelo? Yara, Jordênio, tá tranquilo? Sim, sim. Belezinha? Sem problema nenhum. Então, beleza. Pessoal, vamos encerrar aqui por hoje. Acho que já foi conteúdo bastante para a aula de hoje, tá? Já são 8h57 também. Eu espero que tenha ficado tranquilo. Quem ainda tem alguma dificuldade, por favor, busque mais informação, busque o professor, que no caso sou eu. O pessoal que está vindo aí mais tarde, tiver algum problema de entender esse conceito, vem atrás de mim. A gente vai trabalhar bastante com isso ainda, porque é um conceito muito simples e quando a gente for observar nos mapas, isso tem que estar muito óbvio. Quando eu bater o olho no mapa e tá lá, ó, menos 18 graus, mais 19 graus. Eu tenho que saber que estão me referindo a um lugar específico no planeta Terra. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. Estou falando isso porque os trabalhos de engenharia, eles são pautados nessa norma técnica específica que vocês têm que entender para representar em qualquer lugar que vocês estiverem. Que aí vocês vão fazer os seus projetos aí de topografia e vão começar a trabalhar nas minas lá no Canadá. E aí vão fazer levantamento de mina no Canadá e vai ter uma medida de ângulo completamente diferente e não vai saber do que está falando. Então, por favor, que esses conceitos básicos de ângulo, de abertura, latitude e longitude fiquem muito claros na cabeça de vocês. Não deixem ficar dúvida, que depois começa a complicar, tá bom? Então, ó, latitude paralelo, longitude não é paralelo. Eu seguro e rodo tudo, beleza? Igual a laranja, as mexericas aí, ó. Chupar as metade. Pessoal, para mim por hoje tá ótimo. Eu vou encerrar a gravação aqui e eu encontro vocês na próxima aula, beleza? Vou deixar o site do IBGE lá no Google Classroom mais tarde. Entrem e procurem as folhas, as cartas topográficas das cidades de vocês, para vocês verem como é que é respirarem um pouco esses conceitos novos.